Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, povo abençoado desse meu querido Brasil, meu irmão querido Macir, meu xará, meu irmão Antônio, minha irmã Maria, meu irmão João, meus irmãos que estão espalhados por todo este meu Brasil, né? Que vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, e eu tenho uma palavra para nós. Dia 11, agora de outubro, eu trouxe uma palavra falando sobre os endemoniados. Só que alguns ficou em dúvida que eu falei qual é o lugar preferido dos demônios. Talvez alguns ficou em dúvida e eu queria esclarecer melhor, para que você não tenha dúvida, porque eu sou aquele que já falei, eu sou muito realista. Eu sou aquele que mata a cobra e mostro a cobra. Então eu gosto muito de entrar dentro desse livro e mostrar este livro, o que está aqui dentro. Então o que eu quero dizer para você, meu irmão, que assistiu essa mensagem, qual o lugar preferido dos endemoniados? E foi curta a mensagem, porque eu estava correndo um pouco, porque eu tinha alguma coisa a fazer. Então eu quero voltar a esclarecer essa mensagem, e o título da mensagem é essa: onde estão os espíritos sem corpo? Mas, irmão Nilson, existe espírito sem corpo? Sim. Existe aqueles espíritos que Deus usa, porque tudo provém de Deus. Mas, irmão Nilson, eu estou na igreja há tanto tempo, nunca ouvi falar isso. É lógico, eles não vão falar isso. Todo espírito sem corpo, eles falam que não existe. Quando fala que existe, fala que é o diabo. É o diabo, é o diabo. E o diabo é a própria carne. A palavra diabo vem daquele que acusa. E a gente sabe que a carne da gente é o que mais gosta de acusar. Está cheia, as igrejas estão cheias de diabo. Então, quando Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, é aquele que opõe. E Pedro quis opor na vida de Jesus. Bem, então, a mensagem é essa. Onde estão os espíritos sem corpo? Bem, então você vai entender dentro desse livro aqui. Eu quero ser um pouco rápido para você, para mim poder conseguir passar um pouco, porque são muitas para mim poder passar. Bem, nós olhamos lá no capítulo 2 e versículo 14 de Hebreus, que Deus ele é o Pai do Espírito. Hebreus 12 e 9. E no capítulo 2 e versículo ali 14, diz que assim como o Espírito se reveste de carne. O Espírito ele vem e se reveste de carne. Deus manda o Espírito para vir no ventre de uma mulher e se revestir de carne. Não é a carne que se reveste de Espírito, é o Espírito que se reveste de carne. Isso nós encontramos também lá em Jó, capítulo 10, versículo 11 e 12. Bem, aí nós encontramos ali que o próprio Jesus veio em Espírito. Como diz ali no capítulo 1, versículo 12, 13 ali de João, ele diz que no princípio era o verbo era a palavra e o verbo estava com Deus. Então, o verbo se fez carne como? Então, assim como Deus permitiu que o Espírito fosse revestido de carne no ventre de Maria. Então é isso que nós temos que entender. Eu quero que você entenda que há Espírito que não se reveste de carne. O que nós podemos ver? Vamos olhar para a Bíblia.
Você fala, mas irmão Nilson, essas coisas existem? Nós podemos ver que lá atrás, talvez os pregadores, talvez da graça, talvez já tenham explicado, tenham ensinado, mas os pregadores dos sistemas, poucos têm falado sobre isso. Tudo para eles é demônio, é diabo, mas eu quero esclarecer. Lá no capítulo 18, Deuteronômio, e versículo de número 10, 11, 12, Deus falou assim, Moisés, você vai passar no meio de um povo e não deixe o meu povo se misturar com um certo povo que tem agoreiro, encantador de encantamento, feiticeiro, mágico, tem ali consultador de mortos, tem ali pessoas que têm ali cartomante, essas pessoas que fazem essas coisas. Eu abomino e lanço fora, distante de mim. Bem, o que é agoreiro? Agoreiro é aquele que eles vinham a ele e falavam assim, quando é que vai chover? Ele falava quando ia chover. Não vai plantar agora porque vai demorar mais tantos dias para chuva, mas falava certinho, agoreiro. Encantador de encantamento, é aqueles que faz coisas encantadas. Meu finado pai, contava que ele viu um homem, pegou duas bonecas de pano, colocou uma abraçada com a outra, pegou uma sanfona, começou a tocar e as duas bonecas dançou. E aí? Um monte de gente assistindo. Então a gente vê encantador de encantamento. Você já viu muitas coisas dentro de circos aí, essas coisas aí que você vê, você fica olhando, mas como pode? Mágico. Existe muito truque no meio da magia. Mas existe muitas coisas. O cara pega lá um coador, vira ele para lá, vira para cá, não tem nada. Daqui a pouco ele enfia a mão lá dentro, começa a tirar um monte de objeto lá de dentro. Tira a pomba lá de dentro, tira a coelho lá de dentro. Você fala, mas como é que pode? Não tinha nada. Ele virou o coador aqui na nossa vida, aqui, saiu mostrando o coador aqui vazio aqui, e de repente tem tanta coisa lá dentro. Então, existe aqueles consultadores de mortos, aqueles adivinhão, que adivinhava. Então, todos esses tipos, cartomante, todos esses tipos, feiticeiro, aqueles que causavam mal para as pessoas tinham inveja de uma pessoa que tinha uma vida boa, ia lá, aquelas pessoas lançavam um feitiço em cima daquela pessoa para atrapalhar, estragar aquela vida conjugal, aquela vida financeira daquela pessoa. Então Deus diz, todo esse que faz essas coisas, eu lanço distante de mim. Deus já disse isso para Moisés lá atrás. Agora, se eles fazem isso, eles têm um espírito. Tem um espírito dentro dessas pessoas. Agora vamos para a passagem. Você vai entender que Saul, Deus, ali no capítulo 8 de 1 Samuel, o povo pediu, eu estou abreviando ali, o povo pediu um rei, porque naquele tempo Samuel era sacerdote, profeta e juiz. Quem julgava a causa de Israel era o profeta Samuel. Mas Samuel, estando velho, colocou seus filhos no lugar dele. E o povo não agradou e pediu um rei. Então Deus falou, aliás, Samuel falou com Deus, e Deus disse, Samuel, eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim, mas já que eles querem um rei, eu vou dar, e deu. No capítulo 9, ali Deus deu um rei que foi Saul para a nação de Israel. E no capítulo 9, versículo 9 de Samuel, diz que a palavra profeta significa vidente. O profeta não era aquele que só falava, o profeta ele via. Ele viu tudo que iria acontecer na vida da pessoa. O meu pai lia a mão das pessoas. Nós compramos um livro, nós era ainda garota, ainda compramos um livro eu com meu irmão, e nós olhamos para aquele livro e jogamos aquele livro para lá. Meu pai pegou aquele livro e começou a ler aquele livro e começou a papar. Dali a pouco meu pai estava lendo a mão do povo. E em casa era direto mulher, moças, direto em casa, para que meu pai olhasse a mão. E meu pai lia o risco da mão aqui, falava da vida da pessoa, o que tinha acontecido. Mas como é que o senhor sabe disso? E o que vai acontecer com vocês? Então, meu irmão, Saul, voltando para Saul,
E Deus então levanta Saul. Samuel ungiu, no capítulo 9, Samuel ungiu. Quando Samuel ungiu Saul, o Espírito de Deus veio sobre Samuel, veio sobre Saul. E Saul foi ali cheio do Espírito. Bem, mas assim, no capítulo 13, ali, Saul já desagradou a Deus. Quando Saul fez ali um sacrifício, ofereceu ali um holocausto, sem Samuel, e não podia, jamais, só sacerdote podia oferecer holocausto a Deus. E ele fez. Samuel falou para ele assim, ó, você fez o que não agrada a Deus. A partir de agora o seu reino será tirado. Deus tirará o seu reino e dará outro, porque seria ele, os filhos dele, neto dele, assim por diante. O seu reino será tirado e Deus dará outro. Bem, olhamos para o capítulo 15, Deus veio e disse assim a Samuel, Samuel, vai aos amalequitas e destrói tudo, porque eu tenho me lembrado do que fez Amaleque com o meu povo, vai ali, destrói tudo, não deixa ninguém vivo, criança, mulheres, homens, mata tudo, e até os bois, tudo, não era para deixar nada vivo. E Saul reuniu ali 210 mil homens, e atacou os Amaleque. E ali ele matou, destruiu, mas só que ele poupou o rei e poupou as ovelhas e as vacas bonitas, os bois bonitos, tudo ele levou. Samuel encontra com Saul, Saul diz, bendito seja Deus, fiz tudo o que ele mandou. Ele falou assim, e esse mugido de vaca? E esse banido de ovelha que eu estou ouvindo? Ele diz, eu deixei para sacrificar o Senhor, mas Deus mandou destruir tudo, Saul. E o rei, ele trouxe o rei vivo. Era para destruir tudo. E naquilo ele falou assim, eu sei que eu pequei contra Deus. Deus diz, aí ele disse assim, Deus tem prazer, no versículo 22 ele diz assim, do capítulo 15 ele diz, Deus tem prazer na obediência, não em sacrifício. Você devia ter obedecido a Deus. Então eu quero pedir perdão a Deus. Vamos comigo a oferecer como fosse um holocausto e tal. Samuel falou, não, eu não vou com você. Aí ele insistiu, Samuel disse que não. Quando Samuel virou para ir embora, ele pegou na capa de Samuel, rasgou a capa de Samuel. Samuel falou, a partir de agora, seu reino será rasgado, seu reino será tirado. Isso está no capítulo 15. E vemos que no 16, e a partir daquele momento o reino dele foi tirado. Deus já tirou. Mas Samuel continua insistindo, orando, intercedendo por Saul. Saul ali e tal, Samuel estava sempre orando. Deus veio a Samuel no capítulo 16, no versículo 1, 2, 3, ele diz, até quando você vai ter dó de Saul? Eu, o Senhor, já rejeitei. Eu já não quero mais Saul. Em outras palavras, até quando você vai querer ser melhor do que eu, Samuel? Se eu, o Senhor, já rejeitei, como Deus rejeitou ali Jacó e Esaú, Deus repudiou Esaú e abençoou Jacó, quando os dois nasceu. O que Esaú tinha alguma coisa? Esaú estava nascendo, Deus já estava rejeitando. É o propósito de Deus e pronto, acabou. Então o que acontece? Deus manda que unja um dos filhos de Jessé. Davi foi ungido. E lá no capítulo 15, lá no versículo 15 do capítulo 16, Deus tira o Espírito, Deus tirou o Espírito Santo que estava em Saul e colocou um espírito mau. Então aí começa. Deus colocou um espírito que já não era mais o Espírito Santo, era um espírito mau da parte de Deus para perturbar Saul. Saul não tinha paz, não conseguia dormir, era atormentado por esse espírito. Então, dia e noite, esse espírito perturbava Saul. E Saul era perturbado, Saul depois queria matar Davi, perseguia Davi e tal. Vocês conhecem a história, se vocês lerem ali, vocês vão conhecer a história ali, desde o capítulo 8, 9 de Samuel em diante, 1 Samuel, você vai entender a história de Saul. Bem, Samuel morreu no capítulo 25. Ali de 1 Samuel, Samuel morre. Saul não tinha mais a proteção de Samuel, porque mesmo Saul estando desobediente a Deus, Samuel continuava orando, intercedendo por ele e tal. E através de Samuel, Deus fazia muita coisa por Saul. Mas quando Samuel morreu,
ele não encontrou mais, porque Samuel era como um escudo para Saul. E Saul não encontrou mais esse escudo, esse que protegia ele. Aí ele buscava Deus em oração por meio de profeta e Deus não falava com ele, por sonho, revelação. E ele disse assim: vocês conhecem alguma cartomante aqui em Israel? Falei, não, meu senhor. O senhor mandou matar todos os cartomantes que existiam aqui em Israel, o senhor mandou matar, destruiu tudo. Então é naquilo que eu volto a falar. Você nunca pode dizer dessa água eu não bebo, dessa comida eu não como, nessa casa eu não moro, nessa rua eu não passo. Você não sabe o amanhã. Então Saul mandou matar todas, e os que não morreu, fugiu. Mas disseram para Saul, lá em Edão, existe uma mulher que tem um espírito de adivinhação. Saul se tirou aquelas vestes e foi até aquela mulher. Então vai prestando atenção para você entender. Chegou lá, a mulher disse, não, eu não faço mais essas coisas. Eu fui, por causa da lei do rei, eu parei de fazer essas coisas. O rei falou, não, você pode fazer, que não vai acontecer mal nenhum contra você. Ele estava disfarçado, com a roupa comum. Isso era já à noite, quando ele foi com 2 homens junto com ele. Aí a mulher falou assim, o que você quer? Eu quero que você faça subir Samuel. Ela falou, muito bem. Na hora que ela invocou, ela deu um grito. Por que me enganaste, sendo tu o próprio rei Saul? Ele disse, fique em paz, porque nenhum mal vai te acontecer. O que você vê? Eu vejo um ancião que sobe. Veja bem, se Samuel tinha morrido e estava no céu, então ela tinha que ver que ele estava descendo. Ela falou, vejo que sobe. Sobe da onde? Subia da terra. Vejo um ancião que sobe. Sobe da terra. Aí ele falou, que jeito que é ele? Ele usa uma capa assim, 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 assim. E entendeu Saul que era Samuel. Ele prostou. E aquele espírito disse, o que tu queres? Eu tenho buscado a Deus, e Deus não tem me ouvido. Eu estou cercado pelos filisteus. Eu temo a minha vida, a vida da minha família. Deus não fala comigo por sonho, nem por revelação, de forma nenhuma. Então Samuel disse, o que você quer que eu faça? Se Deus não quer te ouvir, muito menos a mim. Pois a ti te digo, amanhã tu e seus 3 filhos estarás comigo no monte Gilboa. Quando falou isso, Saul caiu prostrado em terra e o espírito foi embora. Agora o que eu pergunto, o que deixa assim, não adianta, você pode ir aonde você for, mas essa mulher, ela não tinha nada a ver com Deus. Ela tinha um espírito de cartomante e ela fez subir um espírito. E o que o espírito falou era verdade. E o que o espírito profetizou aconteceu. No capítulo 31, e Saul, no versículo 26, Saul foi embora triste, ali aborrecido, porque Samuel tinha dito que ele morreria no outro dia. Quando foi no outro dia, no capítulo 31, Saul e seus 3 filhos morreram, primeiro seus filhos, depois Saul foi flechado, depois Saul deitou sobre a sua espada e morreu. Morreu em cima do monte Gilboa, conforme o Espírito disse. Eu pergunto, e aí? O que você responde sobre isso? Ela foi consultar uma mulher feiticeira, ela fez descer um espírito, tudo que o espírito falou aconteceu no outro dia. E aí? É um espírito. Então, meu irmão e minha irmã, nós vemos que essas coisas já acontecia lá atrás. Depois nós olhamos lá também, vamos uma passagem rápida, lá no capítulo 22, versículo 22. O rei Acabe tinha que morrer, porque eles mataram Nabote. E do jeito que ele matou Nabote, os cachorros lambeu o sangue de Nabote. Nabote foi apedrejado por causa daquela vinha, vocês conhecem essa passagem. Então, por causa disso, Deus disse que ele ia ser morto da mesma forma e os cachorros iam lamber o sangue dele. Então ele não queria ir na guerra. Todos os profetas profetizaram que ele ia vencer, mas ele não estava acreditando nos profetas. Ele mandou chamar Micaías. Micaías chegou e falou.
E ele disse assim, não, eu preciso de um profeta que profetiza a verdade. Aí veio Micaías falou a verdade para ele. E naquele momento, Micaías viu Deus reunido. Quem vai induzir Acabe? Porque Acabe não ia na guerra de jeito nenhum. Aí a Bíblia diz que surgiu lá no capítulo 22 e 23 de primeiro Reis. Ali você encontra ali que surgiu um espírito na presença de Deus. Então não tem nada a ver com o Espírito Santo. Surgiu um espírito e falou, eu irei e vou induzir Acabe. Aí Deus falou, de que forma? Eu irei e seria um espírito de mentira na boca dos teus profetas. Então os profetas que estavam ali profetizando eram de Deus. Eu vou ser um espírito de mentira na boca dos teus profetas. Deus falou, vai e eu faça. Ele veio, o espírito veio e profetizou mentira na boca dos profetas. O profeta profetizou, o rei foi e morreu. Aí você começa a ver outras passagens. Isso aconteceu lá na Velha Aliança. Mas você olha na Nova Aliança, você vê que aquele espírito que estava naquela jovem, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, que dava grande lucro para o seu patrão, o apóstolo Paulo o expulsou, aquela jovem perdeu todo aquele poder que ela tinha, era um espírito que estava ali perturbando. Você vê lá no capítulo 19, versículo 15 de Atos, aqueles sacerdote que tentou expulsar o espírito que estava naquele homem diz assim, eu te expulso no nome do Deus do apóstolo Paulo. Ele diz assim, eu conheço Jesus Cristo e sei quem é Paulo. E tu, quem é? Avançou naqueles homens, rasgaram a roupa daqueles homens saíram nu, correndo de dentro daquela casa. Então, se você for olhar, você vê essas coisas acontecendo. Porque no próprio livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 16 em diante, Deus falou que ia colocar espíritos terríveis, espíritos de escândalo no meio do seu povo. Porque aquele povo estava em desobediência. E lá em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, Deus permite o espírito do erro no meio do povo para que os que são da verdade se manifestem. No capítulo 11 de Coríntios, e versículo 19, Deus permite heresia no meio do povo, do seu povo, para que os que são da verdade se manifestem. Porque heresia é mentira. Então são essas coisas que têm acontecido aí. Então você vai ligando uma coisa com a outra. Aí você fala assim, então agora você fala assim, irmão, isso o que você está falando tem a ver com a Bíblia. Agora, nós que somos da graça, nós não envolvemos com essas coisas. Nós não ficamos envolvidos com essas coisas. Mas que existe espírito, que como a Bíblia diz, que só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. E aquele que não tem o Espírito de Deus, ele não é de Deus. Aquele que não tem o Espírito de Deus, ele tem o Espírito de vida. Então aquele extermina, acaba, vira nada. Então nem todos têm o Espírito de Deus, por isso que Jesus disse no capítulo 22 e 14 de Mateus, ele diz assim, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. No capítulo 7, 21 de Mateus, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará ou herdarão o reino de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, que esta palavra que você vê aí hoje, cartomante, aí, hoje continua aí, em cima desses palanques, desses púlpitos de igreja, revelando pessoas, é o mesmo Espírito que estava lá no capítulo 18 de Deuteronômio. É o mesmo que está nos centros, que eu participei muito de centros, centro de mesa branca, minha mãe ia, me levava. Os Espíritos são o mesmo, não tem diferença, porque Deus não manifesta mais o teu Espírito Santo. Acabou o Espírito de profeta. Espírito de profeta, o último foi João Batista e acabou, não teve mais Espírito de profeta, existe Espírito de cartomante operando aí. E a gente vê. Então, quando esses lugares chamados igreja evangélica, pentecostais, e fica insultando, chamando, convocando, aí muitas vezes, talvez nem não é. Talvez a pessoa está com dor de cabeça, está meio nervosa, vai lá pedir para o pastor orar, aí logo eles falam assim, isso aí é o diabo. Pega e vem lá 3, 4 obreiros, põe a mão na cabeça daquela pessoa e começa, sai, a pessoa acaba ficando nervosa.
E aquilo não é nada, já aconteceu. Eu falei aquele dia aí, eu já cheguei para ele, solta, larga. Mulher não tem nada não, você fica aí expulsando o quê? Então tem muito isso no meio desse povo chamado igreja, muito dublê. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, esses espíritos não estão no carnaval, não estão nos bailes de funk, não estão nos times de futebol, nas torcidas organizadas, não está dentro do bar, não está em lugar nenhum, a não ser no lugar onde o povo gosta que eles estejam, que é nos movimentos chamados igrejas pentecostais. Então, por isso que eu falo, existem espíritos sem corpo, que Deus usa, como ele diz, assim, que Deus ele permite espírito do erro no meio do povo. Então existe esse espírito que manifesta por aí. Fala na boca, como em Jeremias 23, fala. Jeremias 23 fala sobre os falsos profetas que existiam naquele tempo. Então já existiam os falsos profetas que os espíritos errados profetizavam na boca deles. Mas os que eram de Deus profetizavam o Espírito de Deus. Então, meu irmão, se você entendeu, se você gostou, fique com esta palavra. Mas a verdade está aqui dentro. Você vê que Saul foi tirado do espírito e colocado no espírito mau. E Saul se prostrou diante de uma mulher que não tinha nada a ver com Deus e que o Espírito falou, confirmou. Então são espíritos que não têm corpo, mas estão aí no meio do povo, fazendo aquilo porque Deus manifesta da forma que Ele quer. Fique com esta palavra, que Deus assim conceda graça e vitória sobre a vossa vida. Graça e paz para todos.